E aí galera do WRQ Channel, beleza? Aqui é o Felipe Perche, estamos com mais uma aula sobre automação. Como eu havia prometido para vocês na aula passada, hoje a gente vai utilizar a saída rápida zero com a função PWM. Então eu sei que vocês aí curtem muito, que está bastante em alta no mercado, questão de utilização do PWM, como a gente faz para utilizar esse sistema. Então por isso eu quero mostrar para vocês hoje como a gente faz, como a gente habilita lá no nosso CLP a saída para a função PWM e quais são os comandos que a gente deve utilizar e alguns cuidados para utilizar essa função. Nós vamos ver que o programa é bem simples, tá? Infelizmente, como eu havia prometido para vocês, eu queria utilizar o motor de passo, fazer aí um driver para ficar mais fácil a visualização. Como eu tive muito na correria, estava viajando ao trabalho essa semana, então eu não tive tempo para preparar todo esse material. Então a gente vai utilizar simplesmente um LED. Então a gente vai modificar aí a saída do nosso duty cycle, a gente vai modificar a frequência e a porcentagem do pulso. Então vamos ver o LED, a gente vai poder fazer ele piscar e vai com certeza então aumentar aí a porcentagem da saída, vai fazer o brilho do LED aumentar. Então fica praticamente a mesma coisa, porque a moral mesmo é mostrar como funciona a saída. E depois, com essa função em mãos, vocês podem fazer, escolher qual forma vocês querem utilizar. Se é para fazer controle de alguma tensão, uma fonte, ou controle de velocidade, enfim, de motores, motores de passo. Então eu acho que isso aí cabe a cada um depois como querem utilizar essa função. Então vamos lá para o programa e um grande abraço. E esse vídeo é um oferecimento da Autos. Acessem www.autos.com.br. Vamos na aba Produtos, em Softwares, série Master Tool IAC. Ao final do website, clique aqui, clique no aqui azul, façam o download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá galera, então agora estamos com o nosso software Master Tool IAC. Como estão vendo aqui, o programa já está aberto. Eu peguei mais ou menos, tá, um gancho da parte do sistema do acionamento, tá, da aula passada. Para quem assistiu, a gente utilizou aí um pedal, ou seja, um acionador, para fazer a variação do controle da frequência, para mudar a velocidade do motor de passo. Eu utilizei essa mesma ideia e mesma ideologia para fazer a modificação do duty cycle da aula de hoje. Então, com aquele gancho, ou seja, puxando o sistema de acionamento lá, mudando a tensão de entrada. Então a gente vai utilizar aí a saída analógica e a entrada analógica. Então com esse controlador, que é um potenciômetro linear, a gente vai conseguir aí modificar a tensão da entrada analógica. A partir dessa leitura da entrada analógica, a gente vai fazer uma conversão para modificar a porcentagem do nosso duty cycle. Então a frequência aí vai ficar fixa, então através da IHM, então o operador pode simplesmente trocar a frequência de acordo com o que ele queira, tá? Então agora, estou olhando aqui, o programa é bem simples, a gente tem pouquíssimas linhas, tem 8 linhas só no programa. As variáveis aí utilizadas são poucas também, comparados aos outros programas que a gente utilizou, o encoder e o motor de passo. Nessa daqui eu retirei o encoder. A gente poderia, se eu estivesse utilizando hoje o motor de passo, como eu queria ter utilizado, ou aqueles motorzinhos menores e feito um driver, a gente utilizaria aí o encoder junto. Mas como eu não tive tempo, então a gente vai utilizar um LED e vamos mostrar como é que a gente utiliza aí a função de PWM. Então primeiramente, a gente vai ir aí em recursos, em configuração do CP. Aqui eu desabilitei o que eu não estou utilizando. Então hoje a gente vai utilizar aí a saída rápida 0, que é a primeira aqui. Então a gente vai botar botão direito, substituir elemento. A gente vai utilizar aí a saída de VFO PWM. Tá? Então aí marcando essa saída, a gente vai utilizar aí a saída analógica A1 e vamos utilizar a entrada analógica
AI2. Então aí a gente configurou, então como eu te mostrei na aula passada, então a configuração de ambas aqui na escala de 10 volts. Acho que isso aí não tem mais mistério para ninguém. Então voltamos para POL, PLC, PRG. Então aqui nós temos nosso programa principal. Então aqui a primeira linha de comando, quando a gente ligar a chave liga, que ela está aqui direcionada na IX00, ou seja, a primeira chave lá do nosso CLP. Quando a mesma for estado lógico 1, a gente vai ligar essa variável F0 underline VFO. Então, pelo nosso manual, indo aqui embaixo, em comandos de VFO, PWM do manual, que eu estou sempre deixando aí o link embaixo nos vídeos para vocês baixarem. Então, FO underline VFO é o comando booleano para desabilitar e habilitar a nossa entrada aí, no caso a nossa saída de PWM. Então isso na saída rápida 0. Na saída rápida 1 seria outro comando, e como a saída rápida 1 do nosso CLP está interligado com o nosso motor de passo, que ela não é um PWM VFO, ela é uma PTO fixa, tá? Então não adianta vocês tentarem trocar ela para PWM que não funciona. Então nós vamos utilizar esse comando aí para ligar o nosso sistema de PWM. Na segunda linha de comando, interface com o liga. Então a gente está movendo aqui, como a gente fez na aula passada, a leitura da entrada analógica para a variável pedal. Vamos lembrar que isso aqui é uma The Word. Tá? E quem sempre tem dúvida, pode deixar o mouse em cima da variável, tá? E ela vai dizer mais ou menos qual é a variável que você deve utilizar. No caso, a I2, ela é uma word. Então, a variável pedal tem que ser uma word também. Então, a terceira linha, quando a chave ligar, como eu mostrei para vocês na aula passada, eu estou forçando aqui o valor da saída analógica a O1, que é uma word também, a 11, ou seja, estou forçando ela a ficar no máximo da escala dela, que é 10 volts. Então, aqui na linha 4, eu estou multiplicando o valor da entrada analógica por 10 e salvando uma variável dirty, ou seja, nossa dirty cycle, que ela é uma the word também. Então, quando a tensão estiver máxima, a gente vai estar com 100% dirty cycle. Então, essa foi a intenção aí dessa multiplicação. Quando a entrada analógica estiver em 10, vai multiplicar por 10, a gente vai ter 100% dirty cycle. Na linha 5, eu estou convertendo essa dirty para dirty 2, ou seja, estou transformando de uma the word para byte, tá? Porque a nossa variável aí F0 dirty seria a porcentagem da saída PWM, ela é uma byte, né? Então a gente tem que converter aí para manter as mesmas variáveis do mesmo patamar para não ter problema, ou seja, quando vocês forem compilar dá erro. Então eu simplesmente fiz uma conversão aqui. Para quem não lembra, para fazer a conversão, a gente utiliza aqui as instruções. Então vocês podem apertar F2 na instrução e procurar a instrução já pré-fixada lá, ou vocês, se souberem de cor, vocês simplesmente digitam normal aqui, como eu fiz, the word to byte. Então a gente vai converter. Então na linha 6 aqui, já jogando o valor lá da entrada analógica já convertido para byte para o dirty cycle. Na nossa linha 7, eu estou fazendo simplesmente um ADD entre 0 e a variável auxiliar para jogar na frequência, como vocês viram nas aulas passadas, a gente utilizou o motor de passo. Então vamos lembrar, a F0 frac é uma the word, e como a gente está usando a saída rápida 0, por isso que dessa vez tudo foi F0. A última aula, quando a gente utilizou o motor de passo, lembrando que era a saída rápida 1, agora é a saída rápida 0. Então, nesse comando aqui, através da IHM, toda a frequência que a gente colocar lá no nosso IHM, ela vai fixar para a frequência aqui da saída rápida do nosso PWM, na saída rápida 0. E na linha 8, simplesmente quando a gente desligar a chave
aqui de liga desliga, ela vai resetar aqui, vai desligar a saída do PWM na saída rápida 0. Então vocês estão vendo aqui é um programa super simples, só que a gente tem que ter cuidado aí, são quais os comandos que a gente vai utilizar. Vocês estão vendo aqui são 3 comandos bem tranquilos, então a gente liga e desliga o PWM, a frequência e o duty cycle. Então são só 3 variáveis aí que influenciam no nosso sistema. Então, controlando essas 3, nada mais de mistério. Então aqui na visualização, na main, eu simplesmente mantive aí a frequência. Então duplo clique aqui, variáveis auxiliar. No texto é um %S, tá? E na entrada habilitando aqui o fundo de escala de 0 a 1300 Hz. Acho que para um LED aí tá super tranquilo. E para quem fizer um controle de velocidade de motores, normalmente a gente utiliza aí 1000 Hz, tá o suficiente, né, para fazer o chaveamento da parte de controle. Aqui na variável duty cycle, %S, a entrada nada, porque a gente não vai entrar com o duty cycle, simplesmente vai ser de amostra. E nas variáveis, a gente aí redirecionou ao DUNI 2, ou seja, então aí ele vai mostrar na nossa RHM aí, conforme a gente vai alterando a entrada analógica, qual a porcentagem do duty cycle. Então, o programa é super simples, não tem muito mistério. Então agora a gente vai ir lá para nossa CLP, vamos mostrar como é que funciona o sistema operando. Vamos lá. Então tá, galera, agora a gente está aqui no nosso CLP. Então vocês estão vendo aqui em cima, nosso LED ligado no barramento. Aqui no barramento da entrada analógica, a gente está ligado à entrada, saída analógica e o aterramento e o nosso LED. Na CHM, como vocês estão vendo aqui, o duty cycle está em 20%. Nossa frequência eu já coloquei em 250 Hz. E como na aula passada, a gente vai utilizar nosso potenciômetro linear aí, nosso pedal, tá, para controlar aí a saída do duty cycle. Então eu vou puxar aqui. Então conforme eu vou acionando mais, estão vendo lá na HM, eu estou com 100% agora do duty cycle. O brilho do LED está a potência máxima, tá? Então eu vou ir voltando aqui. O brilho vai retrocedendo, vamos lá, para trás, bem fraquinho. 0 duty cycle, eu apaguei o LED. Então a gente consegue aí fazer o controle, tá? Seria o mesmo proposta se a gente fosse fazer o controle da velocidade, aí do motor de passo ao motor, enfim. Então a gente consegue aí, modificando o duty cycle, como vocês conhecem, a gente consegue botar uma tensão aí maior nos nossos controles. Então aqui eu vou mudar um pouquinho a frequência, vou colocar uma frequência bem menor, vou botar a frequência aí de 20 Hz. Então vocês estão vendo aí, nosso LED está piscando. Botei 100%, ele parou de piscar. 100% a plena carga. Então aqui, 0. Normalmente foi proposta essa aula aí, uma aula bem tranquila, só para vocês mostrarem como é que a gente consegue utilizar aí a função de PWM no nosso CLP. E como você sabe, a função PWM a gente tem diversas formas de utilizar. Então cabe a cada um escolher o que deseja fazer com a função PWM. Achei bastante utilizada para fazer fonte chaveada e outra é controle de velocidade de motores. Então, eu espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Valeu! Então tá, galera, nossa aula de hoje acabou por aí. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu sei que às vezes o programa é bem simples, porém as dicas que a gente deixa aqui para vocês são bastante fundamentais e ajudam bastante aí, reduzem o tempo gasto na hora de implementar alguma lógica mais avançada. Então o nosso propósito sempre aí é passar bastante conhecimento para vocês e aí na utilização de várias dicas, várias implementações que a gente está fazendo nas aulas, a gente consegue fazer algo mais avançado. Na próxima aula, a gente quer ver se a gente consegue fazer aí um protocolo Modbus escravo. Nas aulas seguintes, um controle PID, tá? E por final, aí tentar fazer alguma aula mostrando o texto estruturado, como eu acho que eu havia falado para vocês ou mencionado em alguma parte, alguma aula,
mas se não mencionei, mencionando agora, que a gente consegue fazer aí blocos, ou seja, programas secundários, a gente consegue escolher a lógica estruturada aí para fazer algumas combinações. Então a gente chama aí, cria uma lógica integrada para utilizar no Ladder. Mesmo que o Ladder aí seja bastante utilizado ainda no mercado, a gente consegue fazer combinações de mais de uma linguagem. Então é isso que eu quero mostrar para vocês numa aula mais lá para frente. Então eu espero realmente vocês tenham curtido nessa aula de hoje. Sempre lembrando, qualquer dúvida vocês deixam algum comentário aqui embaixo. E nunca se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E um grande abraço para todo mundo. Valeu!